Olá, graça e paz, tudo bem com você que está do outro lado da telinha? Eu vim trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o seu coração, amém? Eu estava aqui lendo a minha Bíblia e o Espírito Santo me pediu para compartilhar essa mensagem com você, amém? Hoje, o nome da mensagem é que Jesus quer abrir os nossos olhos, amém? Hoje, Jesus vai falar com você através dessa mensagem. Jesus foi o homem enviado de Deus que curou pessoas, amém? Jesus curou um cego de nascença. Então hoje Jesus abriu a visão de um cego de nascença. Ele era cego de nascença, nunca tinha enxergado e a partir do momento em que ele se encontrou com Jesus, ele passou a enxergar, porque Jesus é aquele que abre a visão, amém? Então hoje Jesus Cristo quer abrir a sua visão. Então deixe Jesus abrir a sua visão para que você possa enxergar do jeito que Deus enxerga e enxergar os sonhos de Deus para sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou começar a ler a mensagem de hoje. Amém? Ao passar, está lá em João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Jesus disse para os discípulos dele que nem os pais daquele cego pecaram e nem ele, mas ele tinha nascido daquela forma ali para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele, para que as outras pessoas pudessem ver, amém? O que Deus tinha feito. Era para isso para que Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, amém? Jesus disse isso. Jesus continuou, enquanto é dia precisamos realizar a obra dele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Aí Jesus disse, enquanto é dia nós precisamos realizar as obras de Deus. Mas quando está de noite ninguém pode trabalhar. Amém? Ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus disse. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Amém? Enquanto Jesus tinha dito aquilo, ele cuspiu no chão, fez ali um lodo e passou nos olhos do cego. Amém? Então disse, vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem cego foi e lavou e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o haviam visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Amém? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Amém? Depois que aquele cego enxergou, as pessoas que viam aquele cego, que antes era cego, agora enxergava, falaram assim, olha, esse homem não era aquele cego que vivia mendigando? Só que as pessoas falavam assim, não é ele. Só que o próprio cego dizia, sou eu mesmo. Amém? Ele já tinha voltado a enxergar. Então, Aí as pessoas perguntavam, então como foram abertos seus olhos? Eles interrogaram ele. Ele respondendo, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Lavei-me e agora vejo. Amém? Eles perguntaram, onde está esse homem? Ele disse, não sei. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Amém? Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado a terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Amém? Jesus tinha feito o milagre de curar o cego de nascença no dia de sábado. Só que no dia de sábado não era permitido fazer milagres. Amém? Era contra a lei fazer
milagres no sábado. Amém? Então os fariseus também lhes perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Amém? Era os fariseus dizendo que Jesus não era de Deus porque ele não guardava o sábado. Ele tinha curado aquele homem cego, então ele não era de Deus porque ele não guardava o sábado. Amém? Era contra a lei fazer milagres no dia de sábado, porque no dia de sábado tinha que descansar. Amém? Mas os outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Amém? Os fariseus falavam assim de Jesus: Como pode um pecador fazer sinais miraculosos? E houve ali aquela divisão entre eles, se Jesus era o Filho de Deus, o enviado de Deus ou não. Amém? Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: Ele é um profeta. O homem cego disse que Jesus era um profeta, amém? Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais, amém? Aí os fariseus não acreditavam que aquele homem tinha sido curado da cegueira, então eles pegaram e mandaram chamar os pais dos cegos. Amém? Para perguntar para ele se ele tinha realmente nascido cego. Amém? Então perguntou: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Os fariseus perguntou por os pais do cego. E responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Amém? Os pais do cego disseram para os fariseus: Ele é realmente nosso filho e ele nasceu cego. Amém? Os pais daquele homem que era cego confirmaram: ele realmente era cego. Amém? Mas não sabemos como ele pode ver. Não sabemos como ele pode ver. Agora, quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele. A idade ele tem e falará por si mesmo. Amém? Então, aqueles pais ali não sabiam quem tinha curado aquele homem cego. Eles mandaram perguntar pro cego, né? Porque ele já tinha idade para responder. Ele já estava grande, ele poderia responder por si mesmo quem havia curado ele. Amém? Ele podia responder porque ele já era grande, então ele podia fazer isso. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, seria expulso da sinagoga. Amém? Os pais daquele cego disseram para aqueles judeus porque eles tinham medo, porque lá naquela sinagoga eles tinham o costume de, se alguém confessasse Jesus Cristo, eles tinham sido expulsos. Então, como eles não queriam, eles mandaram eles mesmo perguntar para aquele cego, porque eles tinham medo de serem expulsos. Amém? Aí ele falou: não, ele já tem idade, ele pode responder por si só. Então pergunta para ele. E aí foi por isso que seus pais disseram que ele tem idade. Perguntem a ele. Amém? Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Aqueles fariseus, vendo aquele homem ali, perguntam para ele: Diga a verdade, nós sabemos que ele é pecador. Ou seja, eram os fariseus dizendo que Jesus era pecador. Porque aí só que o cego respondeu: Olha, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Ele me curou. Amém? Então perguntaram: O que ele fez? Como lhe abriu os olhos?
Ele respondeu: Eu já lhe disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu. Era o fariseu dizendo isso. Aí o cego respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Amém? Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve ao homem. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais abriu os olhos de um cego de nascença. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Amém? Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Amém? Ele estava dizendo, se Jesus que tinha aberto os olhos dele, se ele não fosse realmente de Deus, ele não teria aberto os olhos do cego. Amém? Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o havia expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem. Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia. Amém? Jesus disse: Você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Jesus se encontrou com aquele cego que havia sido cego de nascença, porque ele ouviu falar que aquele homem tinha sido expulsado. Aí Jesus perguntou para aquele homem que ele era cego, que ele mesmo tinha curado: Você crê no Filho do Homem? Aí o que era cego respondeu: Quem é ele? Quem é esse homem para que eu creia? Amém? E Jesus disse para o homem que era cego: Você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Amém? Então disse o homem: Senhor, eu creio. E o adorou. Amém? Jesus disse que Jesus era o homem que estava falando com ele. Amém? Então ele disse: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus disse: Eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Amém? Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer e se perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Jesus disse: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados. Amém? Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Aí aqueles fariseus diziam: Nós somos cegos? Perguntou para Jesus. Aí Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de seus pecados. Por quê? Porque eles não estavam vendo. Amém? Então eles não teriam culpa. Agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Era Jesus falando que a partir do momento em que você está cego e você não consegue ver, você não tem pecado. Mas a partir do momento em que você sabe, você vê que é pecado, você permanece no pecado. Amém? Olha só, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de seus pecados, porque você não está vendo, você não sabe, então você não tem culpa. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Você entende? Então é isso, irmãos. A mensagem de Deus para você é essa. Jesus Cristo, ele abriu a visão desse cego. Ou seja, aquele homem, ele era cego e ele não via. Ele nasceu cego, ele não via nada. Só que Jesus Cristo foi lá, o Filho de Deus, e abriu a visão do cego. Então, da mesma forma com que Jesus abriu a visão desse cego, hoje Jesus Cristo quer abrir a sua visão. Amém? Ele quer que você enxergue do jeito que ele quer que você enxergue do jeito que ele enxerga. Amém? Então receba aí. Comece a enxergar Jesus está abrindo a sua visão e comece a enxergar as coisas do jeito que Deus enxerga, porque tem coisas que Deus quer te mostrar hoje. Então deixe Jesus abrir a sua visão. Amém?
Jesus quer abrir a sua visão para você enxergar como ele enxerga e ver os sonhos dele para você, amém? Porque talvez você não está conseguindo ver, amém? Mas hoje Jesus Cristo quer abrir os seus olhos para você poder ver os sonhos que Deus tem para você. Então, que em nome de Jesus, que a sua visão espiritual seja aberta hoje. Deixa Jesus Cristo abrir a sua visão como ele abriu a visão desse cego e ele voltou a ver, amém? Ele via tudo ao redor dele, ele não conseguia enxergar, mas a partir do momento em que Jesus abriu a visão dele, ele começou a enxergar tudo. Então, da mesma forma, a mensagem é essa para você hoje. Jesus quer abrir os seus olhos para que você possa enxergar o que ele tem para você e a forma com que ele quer te dar a mesma visão que ele tem. Então deixa Jesus abrir os seus olhos hoje. Deixa Jesus fazer. Jesus é bom, Jesus é alegria, Deus é um Deus festeiro. Então receba aí a visão de Deus, que Deus abre os seus olhos para que você possa enxergar os sonhos de Deus para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. O nosso Deus, irmãos, ele é Deus de coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Deus, ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder em que nós opera. Que poder é esse? O Espírito Santo, o Deus do Espírito Santo, amém? Então, hoje, Jesus quer abrir os seus olhos para você poder ver como ele vê e para você poder ver os sonhos que Deus tem para você, que a sua visão espiritual seja aberta hoje. Em nome de Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, aonde você estiver, a sua visão espiritual para ver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus e enxergar do jeito que Deus enxerga, vai ser aberta a sua visão. Começa a ver as coisas de Deus, começa a ver os propósitos, a enxergar as pessoas, tudo ao seu redor da mesma forma com que Deus enxerga. Então, da mesma forma com que Jesus, hoje Jesus, ele me trouxe aqui com essa palavra para te dizer que ele quer abrir os seus olhos. Então, não tenha medo, sonhe, porque Deus tem grandes coisas. Hoje ele quer abrir os seus olhos para que você pudesse ver, amém? Então que Deus te abençoe, que seus olhos sejam abertos e que você a partir de hoje comece a enxergar como Jesus enxerga e comece a ver os sonhos de Deus para sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você não vai fugir de Deus não, tá bom? Um abraço, um beijo, compartilha a mensagem de Deus para as pessoas que você ama, amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos traga vida para o seu corpo, te traga saúde, te traga força, alegria, amém? Receba a alegria do Espírito Santo de Deus aí aonde você estiver, em nome de Jesus. Eu invoco o Espírito de Deus agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amém? Seja consolado pelo Senhor. Não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Que Deus te abençoe.